Ô, tamo em casa, então tá bom. Muito bom dia, Kleber Gladiador. Como é que você está? Tudo bem contigo? Fala, Duda, tudo bem, cara? Prazer Tudo estar bem, falando meu com velho. vocês aí. Ô, muito obrigado, cara. Agradecer o Bruninho por este contato, este atalho. Bruninho Junqueira, nosso amigo, nosso parceiro. Kleber, primeiro, como é que tá aí? Onde é que tu te encontra neste momento? Como é que tá sendo a tua quarentena? Vamos começar por este assunto chato que é o coronavírus. Como é que tu tá aí, meu? Cara, a gente tá em Orlando, né? A gente, por enquanto, os campeonatos aqui pararam também. A gente tem ficado em casa, se mantido em casa, saindo só para fazer o necessário mesmo, e acho que tá todo mundo vivendo meio parecido, né? Aí no Brasil, aqui, em qualquer lugar do mundo, eu acho que tá mais ou menos igual. É, pior mesmo. Fala, Potter, que a gente tá com o Potter, Rafael de Vério e também Rodrigo Adams. Potter, por gentileza. Kleber, a gente conversou com o André Lima também há pouco tempo, né? E ele demonstrando que teve. A gente conversou sobre o SXW, que é um evento que levaria para aí pessoas de diversos países, né? E a cidade meio que fez uma pressão para cancelar e ele foi cancelado. Hoje até tá normal a gente cancelar um evento, né? O SX até demorou um pouquinho para ser cancelado. Austin é uma cidade que respeita mais isso, né? Como é que é o clima da cidade de Austin, assim, quando tem algo assim desse tamanho? Assim, como é que tu viveu isso numa cidade como Austin aí? Na verdade, vários eventos foram desmarcados, né? Austin é uma cidade que acontece muita coisa. Tem esse evento, tem um evento de tecnologia que é muito legal, atrai muito público, é a cidade da música aqui nos Estados Unidos, então sempre tem algum show. Tinha o MotoGP, que é lá onde a gente treina, que fica ali no Circuito das Américas. Então vários eventos foram cancelados, isso está atrapalhando muito o dia a dia das pessoas, né? A rotina que a gente estava acostumado a viver. Mas o pessoal respeita bastante, cara. O americano em si, ele respeita mais, né? Lógico que tá todo mundo de saco cheio, na verdade. A galera já não tá conseguindo ficar tanto em casa. Uma hora dá vontade de sair, o pessoal dá uma esparecida. Mas eu acho que aqui nos Estados Unidos respeita muito mais que no Brasil, por exemplo. Eu tava falando com meu pai agora há pouco e ele... Pô, cara, que parece que nem não tá nada acontecendo, porque as pessoas andam aqui na rua normal e isso é um problema, né? Porque a gente sabe dos riscos que tem. Que loucura. Ô Kleber, vamos falar um pouco da tua passagem pelo Grêmio, relembrar um pouco. Tu chega apresentado na construção da arena. Até eu faço uma matéria contigo, até mandei pro Potter ela, se a gente procurando tiver... Tô procurando a página de perguntas. Segue aí. E ali, depois a gente vai rodar até a pergunta pra gente relembrar junto esse momento, que eu acho que eu nunca mais pude conversar contigo a respeito daquela brincadeira que eu fiz. Mas que aí tu chega, eu queria que tu, com as tuas palavras, relembrasse a tua chegada ao Grêmio e também desse uma visão pro torcedor de como tu viu o que a gente já tá no ar, Potter? Então vamos rodar, depois a gente conversa um pouco mais. Vamos lá, vamos ouvir. O Duda tá vestido de gladiador, tá? Romano. E aí o Kleber tá lá dentro. Ainda a arena não tá pronta, né? O Kleber é contratado antes da arena tá pronta. E aí rola isso aqui do Duda. Bom, Kleber, tudo bom? Fala, gladiador. Acho que a entrevista tá um pouco séria, assim, eu queria ver se tu podia vestir isso aqui, ó, que eu acho que amanhã vai ser importante. Aí ele tá levando o chapéu de gladiador, né, pro Kleber. O Kleber dá um sorriso e pega. E veste, na boa. Veste. Essa, ó. Torcida vai ao delírio. Vamos ver que o Kleber... Primeira vez, tua primeira passagem por Porto Alegre, tu disse que queria conhecer bem a cidade. Eu quero saber se tu realmente, a tua vinda pra cá é sinal que tu conheceu bem a cidade e gostou daqui. Eu conheci um pouco, não deu pra conhecer muito bem, né? Eu tive pouco tempo em Porto Alegre. Quando eu vim aqui, eu só vinha realmente pra jogar. Então a gente jogava e ia embora, e agora
eu vim aqui, passeei, conheci algumas pessoas. Algumas pessoas falaram que fui para um lugar aí. Mas me falaram que tá legal lá. Não, nem lembrava disso. E aí, que lugar era esse? Eu acho que era supermercado, né, Kleber? Tu tinha... certo. Era o Zafari. Era o Zafari. Era no Zafari. Era o Zafari. O outro que tem ali na Cidade Baixa. Tem 2 agora ali. Tem dois ali. Tu te lembra disso, meu? Eu lembro, cara. Esse dia foi... Pô, isso aí não tem como esquecer, não. Esse dia foi um dia marcante, né? Por tudo que acontecia, né, cara? Numa contratação onde a torcida tinha muita esperança. Eu também estava muito empolgado com o momento, uma construção de um estádio. O momento do Grêmio era um momento muito importante de mudança, né? De tudo que estava acontecendo. Então, isso aí foi um dia muito especial para mim. Foi uma brincadeira muito bacana, né? O Duda, porra, foi gente boa pra caramba na forma de brincar, de conduzir a brincadeira, porque às vezes a gente sabe que tem uns repórteres que são babaca pra caramba e fazem umas brincadeiras que não tem muita... Às vezes deixa o cara meio desconcertado, e essa foi uma brincadeira legal, a torcida aceitou, a torcida entendeu, eu também entendi numa boa, e realmente foi um dia bem legal. O apelido legal pegou, mesmo, né? O apelido pegou, né? Porque na apresentação... Quando é que surgiu o Gladiador, exatamente? Cara, o Gladiador ele surgiu em São Paulo, quando eu cheguei no Palmeiras, um cara da rádio lá, da Transamérica de São Paulo, Fuzil, o nome dele, ele começou a chamar dessa forma e acabou pegando, cara. É legal ter apelido, cara. É diferente do André Lima, que se apelidou, né? O André Lima que se apelidou de Guerreiro Guerreiro Imortal. Foi pra imprensa dizer, eu sou o Guerreiro Imortal. Nós tá bom. Ô Kleber, mas eu ia voltar ali. Bom, aí tu é contratado pra ser vamos dizer, quase que um garoto propaganda do Gladiador na Arena. Era uma junção de duas coisas que ambos iriam se beneficiar. E aí tu chega no Grêmio e começa a fazer um bom gauchão, né? E tem uma lesão. Eu queria que tu lembrasse desse momento e se ali... para ti é um rompimento de sequência que pode ter causado a tua passagem tecnicamente não muito boa no Grêmio? Cara, assim, eu acho que foi uma coisa em cima da outra. Eu cheguei realmente, os primeiros jogos foram muito bons, o Campeonato Gaúcho e o começo da Copa do Brasil, né, aqueles primeiros jogos ali que tem na Copa do Brasil, eu tava tendo um bom rendimento. E ali naquela lesão ali, acabou me atrapalhando muito, né? Porque foram quase 3 meses parado, né? Eu quis acelerar a minha volta porque a gente estava numa fase importante da Copa do Brasil. E aí a gente quis atropelar algumas coisas, acelerar para poder voltar logo. E aí eu não consegui voltar da forma que eu vinha atuando. Né, ainda senti algumas dificuldades, tanto física como técnica. E aí, depois da minha volta, no final ainda do Campeonato Brasileiro, ali nas últimas rodadas, eu acabei tendo outra cirurgia, que aí acabou atrapalhando mais ainda. E aí foram muitas lesões, né? É porque as pessoas lembram só da cirurgia em si, mas na verdade quando você começa a atropelar, você começa a ter outros problemas. Então, por exemplo, na minha volta eu tive uma lesão de posterior de coxa, e aí a hora que eu ia voltar, eu tinha que parar e tratar de novo, então regredia de novo, e aí eu não conseguia voltar. Então, realmente as lesões me atrapalharam muito no Grêmio, uma pena, porque eu acho que o estilo de jogo casava muito com o estilo do Grêmio, né? Eu acho que a torcida, a imprensa, eu também, a gente criou uma expectativa muito grande, não só pelo momento do Grêmio, mas porque o meu estilo casava muito com o estilo do Grêmio.
E eu acho que essas lesões acabaram atrapalhando demais. Kleber, a gente tá ao vivo também aqui no Lives Atlântida no YouTube, né? A galera tá podendo acompanhar a entrevista. E aí tem a pergunta do torcedor aqui, Augusto dos Santos. Ele tá perguntando se tu acha que teve maldade na entrada do zagueiro, que te deu aquela pegada do zagueiro do jogo contra o Cruzeiro, que é onde teve a lesão mais grave. Eu acho, sinceramente, hoje, assim, depois que eu vi o lance, eu acho que não teve maldade. Eu acho que ele achou que ele ia chegar antes na bola e eu acabei tirando a bola. Eu cheguei antes, né? Foi uma disputa. Eu acho que ele quis acelerar ali para chegar e eu fui mais rápido que ele. E aí ele acabou me chutando e acertando ali a fíbula, né? Que eu acabei fraturando. Mas eu acho que não teve maldade, não. Acho que foram coisas acho que são coisas que acontecem no jogo. Só que assim, eu acho que hoje a gente parar para pensar, era um jogo que não valia nada. Pois né? Essa foi a grande. Foi o grande debate entre os torcedores na época, né? Por que o cara tava jogando ali, se o Grêmio tinha Libertadores ali na frente, né? E era um campeonato, e assim, era um jogo, teoricamente, que o Grêmio era muito superior, né? Acho que a gente conseguiria vencer o jogo até poupando a maioria dos titulares, mas é difícil, isso é uma decisão difícil também, né? Agora, hoje é fácil falar depois que aconteceu, mas infelizmente essa lesão acabou me atrapalhando muito. Kleber, a gente adivinhava que podia acontecer algum tipo de lesão contigo, porque a tua entrega, quem tá te vendo agora aqui tranquilo e te acompanhou, sabe quando tu entrava em campo, tu tinha um outro tipo de comportamento. Por isso que tu fala que fechava com o Grêmio. Aliás, fechava com qualquer time do Brasil, viu, Kleber? Torcedor adora jogador de futebol que se entrega até em jogo que não vale nada do gauchão, digamos assim. Né? Isso te custou muita lesão, isso te custou muita... Porque como a entrega era 100%, parecia que o teu cérebro falava assim, bom, agora aqui vai acabar, esse é o último jogo da minha carreira, né? E vamos lá, vamos embora. Isso aqui é a final da Copa do Mundo pra mim, vamos embora. Tu não conseguia separar, isso aqui é um jogo de gauchão que vale 3 pontos, isso aqui é uma decisão de mata-mata, pra ti era tudo a mesma coisa. Te custou mais lesões, te custou mais alguns impedimentos físicos por essa entrega total? Cara, pode ser que sim, entendeu? É difícil você falar isso. Eu realmente nunca consegui separar isso, não. Final de Libertadores, por exemplo, o primeiro jogo de gaúcho, de Campeonato Gaúcho. Eu não consigo ter essa noção, realmente. Para mim, quando você entra dentro de campo, sei lá, é minha vida, é o meu trabalho, é aquilo que coloca o sustento na minha casa, enfim. Então eu não consigo, eu sempre tive dificuldade de separar isso. Pode ser que sim, que se eu tivesse tido outra postura em certos jogos, talvez eu tivesse menos lesão, entendeu? É difícil você falar isso, mas infelizmente, é o que eu disse, infelizmente, e outra, né, no Grêmio, praticamente a maioria acho que só a terceira cirurgia no meu joelho que foi por desgaste mesmo, as outras duas foram pancada. Contra o Bahia, por exemplo, que eu tive uma outra cirurgia, foi um carrinho por trás, onde eu nem esperava o carrinho do cara. O cara me deu um carrinho por trás e acabou estourando o meu tornozelo. Então, é difícil a gente falar hoje depois de ter acontecido. 2009, cara, qual é que foi o tamanho da frustração com o Cruzeiro, velho? Porque o Cruzeiro chega voando... E aí acontece o inacreditável, né, cara? Aquela noite do nada dá certo, assim. Podia contar um pouquinho dos bastidores pra gente, velho? Cara, o time do Cruzeiro realmente era um time muito forte. Tanto é que a gente, inclusive, jogou contra o Grêmio. A gente eliminou o Grêmio, que tinha um puta time. A gente eliminou o São Paulo, que tinha um baita time, que inclusive foi campeão brasileiro. Se eu não me engano... Acho que o Grêmio foi vice do brasileiro, não me lembro agora em 2009. Acho que foi 2008. 2008. Né? O Grêmio foi vice em 2008. Então, mas o time do Grêmio era um time muito bom, um time muito competitivo. E a gente conseguiu passar por esses times. E a gente ganhou do Estudiantes na primeira fase de 3-0 no Mineirão. A gente tinha um time muito, na minha opinião, muito superior ao do Estudiantes.
E cara, infelizmente foi uma derrota que acho que acabou com muita gente, assim, entristeceu muita gente, muitos jogadores, né? Uhum. A gente tinha um time melhor, a gente jogava na nossa casa, o estádio cheio. É difícil saber também se a gente já achava que ia ganhar, porque todos os jogos que a gente tinha feito contra Estudiantes, a gente realmente foi superior. O Estudiantes caiu na nossa chave de grupo, né? Então a gente já tinha jogado com eles 3 vezes. E dessas 3 partidas a gente foi, assim, superior em todas. Então eu acho que a gente, sei lá, cara, não sei se deu um branco, a gente ganhava de 1-0 até 15 minutos do segundo tempo. E a gente tomou uma virada que ninguém esperava, assim, né? Então, não sei se a gente achou que era muito superior, que o jogo já estava ganho. Infelizmente, Verón, né? Foi uma derrota muito forte. Tinha o Verón. Eles tinham o Verón, né? Também não era qualquer coisa, era um puta de um jogador numa fase ótima. Não, e um Estudiantes que ficou circulando e ganhando, lembra? Ele ficou 3 anos assim, o Estudiantes. Tanto que 2008, 2009, 2010. Tem uma Quase enquete, foi campeão mundial. e tem uma enquete. Foi nos acréscimos que o Barcelona conseguiu empatar o jogo e levar pra prorrogação. É verdade. E O Messi fez 2 nesse jogo aí. tem uma enquete com os torcedores do Estudiantes, eles botaram como essa fase aí como a melhor que eles viram. Imagina, Eu acho que, inclusive, decidiu uma Sul-Americana com o Inter. Com o Inter, em 2008. 8. Um ano antes. Caiu na Libertadores também, o Inter elimina. Pro Inter em 2010, Aí já era um time, ainda com o Verón, né? Ainda com o Verón, né? Não, eu ia perguntar pro Kleber agora também, como a gente tava falando ali dos percalços no Grêmio, e aí acabou indo para outro lugar, se der para voltar uma casinha, a relação do Filipão, porque a chegada dele no Grêmio faz tu também ficar também arquivado, entre aspas, no Grêmio, quando tu poderia ter tido um outro destino. O que de fato aconteceu entre tu e o Filipão, ou entre o Filipão e tu? Eu não sei como é que tu classifica essa relação. Cara, meu problema com o Felipão foi no Palmeiras, entendeu? Eu sempre fui um cara de me posicionar e falar o que eu acho, e isso incomoda muita gente, incomodou muita gente. Eu tive muitos problemas na minha carreira, porque eu não conseguia falar o que o povo queria ouvir. Eu falava o que eu achava, o que realmente acontecia. Então, por exemplo, eu discordo quando um treinador... isso aconteceu no Palmeiras, né? Por exemplo, a gente perdia o jogo e eu não gostava da postura do Felipão de ir na imprensa e falar: pô, mas eu pedi o fulano, me deram o ciclano, o time não é do jeito que eu pedi, Camarão, me mandaram não sei o quê. Então, assim, esse tipo de postura me incomodava muito. Então, por exemplo, a gente ia jogar no estádio do Palmeiras, a torcida do Palmeiras gritava au, Felipão é genial, e Marcão, que eram os 2 ídolos da torcida, o resto todo, eles xingavam o time inteiro. E toda vez que eles davam esse tipo de entrevista, e o Marcão às vezes também dava essas entrevistas de jogar a responsabilidade para os jogadores, não que ele esteja errado, até acho que às vezes os jogadores erravam ou tinha algum erro individual, mas eu achava que isso não podia ser jogado para a imprensa, até porque são 2 ídolos, tanto o Felipão é do Palmeiras e do Grêmio. Então qualquer declaração desse tipo fica muito... A torcida ia toda contra os jogadores. Então a gente chegava no estádio para jogar pelo Palmeiras, a torcida gritava o nome do Marcão e do Felipão e xingava o time inteiro. E um time que, para mim, tecnicamente, não era um time tão bom, ainda você ter a cobrança da torcida antes de começar um jogo, por exemplo, eu acho que isso atrapalhava muito o nosso time. Então, esse foi o meu maior problema com o Felipão. E a gente... Porque um jogador foi agredido, né? E eu acho que ele foi agredido muito por causa desse tipo de declaração. Ele foi agredido na rua, pelos torcedores. E dali em diante eu tive um problema com o Felipão. A gente teve uma discussão muito feia dentro do vestiário, porque eu fui contra isso. Falar, porra, toda hora você vai na imprensa e fica falando isso. Pô, vem aqui falar no vestiário entre a gente, vamos resolver o problema aqui. Você vai na... Então a gente teve esse problema. Eu saí do Palmeiras, fui pro Grêmio. Ele chegou no Grêmio e por esse problema que eu tinha com ele no Palmeiras, ele me afastou no Grêmio.
o que eu acho também um erro, aí eu já acho um erro de diretoria, porque assim, para mim é o seguinte, o Grêmio tá acima de qualquer pessoa, independente de quem seja. Pode ser o ídolo que for, a gente respeita a história, a gente respeita as pessoas, mas o Grêmio tá acima de qualquer pessoa. Então, pô, vem o Felipão e afasta um jogador que teoricamente tem um salário alto. O jogador onde, assim, é ativo do clube, é um produto do clube. Eu não posso botar meu produto atrás da prateleira. Eu preciso que as pessoas vejam ele se é que eu quero negociar ele. Eu não posso desvalorizar o jogador. Aí o Grêmio desvalorizou o jogador, teve que pagar, parou de me pagar, me puniu com afastamento, parou de me pagar. Eu não tive escolha porque eu tive que entrar na justiça contra o Grêmio, porque eu tinha que receber, eu tinha que sair do Grêmio, tentar um acordo para a gente poder resolver, por causa de repente, de vaidade do treinador num problema que aconteceu em outro clube. Então eu acho assim acho que faltou uma postura de um presidente ou do diretor de futebol falar assim, gente, vocês dois são funcionários do clube, eu não estou pedindo para vocês fazerem churrasco junto, para irem pro bar tomar uma cerveja junto, eu não quero que vocês sejam amigos. Vocês dois têm que ser profissional e trabalhar. Ninguém está pedindo para ser amigo, mas vocês têm que trabalhar e fazer o melhor pro Grêmio. Você joga e faça gols, você treina o time e tenta botar a melhor escalação. Se ele vai ser titular ou não, aí é outra história. Mas o cara tem que trabalhar. Essa é a minha opinião. Então, eu achei que o Grêmio errou nisso. Achei que o Palmeiras também errou na questão quando eu saí do Palmeiras, porque eu saí numa situação meio desconfortável, justamente por pensar dessa forma. E isso é o jeito que eu penso, entendeu? Por exemplo, eu nunca vi o Renato Gaúcho dar um tipo de declaração assim. Ele pode até não estar gostando do jogador, tecnicamente, ou quer que o cara seja negociado, mas você não vê o Renato Gaúcho na imprensa e falar assim, eu pedi o Sheik e me mandaram o Diego Souza. Aí vocês querem o quê? Que eu faça o quê? Então eu sou contra isso, entendeu? Não, e o Renato até tem um perfil, Kleber, que às vezes a torcida até pega bronca com ele. Uma das poucas broncas que a torcida pega é que ele se agarra com caras que são contestados, né? A gente teve bons exemplos nos últimos anos aqui. Mas esse perfil do Renato, ele foi assim em todos os clubes que ele passou. Esse é o estilo dele. E, cara, ele perdeu uma Libertadores no Fluminense, mas o trabalho dele foi bom. 2013 a gente trabalhou com o Renato aí, eu tive o prazer de trabalhar com o Renato, e o Renato, cara, sempre, tipo assim, a gente sabia que às vezes ele não estava contente com algumas situações ou alguns jogadores, mas ele sempre respeitou. E eu acho que é por isso que ele consegue levar os times bem, porque ele sabe lidar com o jogador, ele sabe trazer o jogador pro lado dele. E em 2013 ele foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro com a gente no Grêmio, que foi por isso que eu acho que ele voltou, inclusive, pelo trabalho que ele fez em 2013, sendo vice-campeão, porque vários jogos a gente corria pelo Renato, porque a gente sabia que ele era parceiro, que ele ia ajudar a gente. Isso faz uma diferença. Ia liberar uma folga, enfim, ia liberar uma saída, ia proteger a gente contra de repente, com comentários da imprensa, que é contra alguns jogadores. Então ele sempre teve isso. Não liberava uma ida no Zafari, aquelas coisas todas, né? Sempre liberou uma saída no Zafari. Kleber, obrigado, tá, cara? A gente chegou no